Deus te abençoe e a paz de Jesus, a alegria de Maria esteja no seu coração. Você já sabe muito bem que nós pregamos quase que todo dia, cada dia numa cidade diferente, num estado diferente. Mas muito mais do que pregar, nós também ajudamos e atendemos as pessoas nos corredores, nos intervalos, nas casas que nos acolhem. Por causa dessa experiência, todo mundo nos pergunta qual que é a melhor maneira de evangelizar uma pessoa. E eu queria dar para vocês nesse vídeo dicas de como evangelizar uma pessoa. Ok? Espero te ajudar. Ative aí o sininho, dê um like, se inscreva no canal, porque muita gente curta o vídeo, às vezes não é inscrito. Gente também que é inscrito e não vê o vídeo, se liga aí, porque a vida está passando rápido, mas a graça de Deus não pode passar, ok? Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. E Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui diante de um texto que é um envio missionário que Jesus deu para todos os apóstolos. O decorrer do texto vai dizer que o Senhor capacitou esses irmãos não só para pregar, mas também para curar, para libertar, para expulsar os demônios. Muitos milagres acompanhariam aquele ministério a partir daquele envio. A igreja nos garante que esse envio é para todo batizado. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui agora é que pregar e evangelizar não é coisa apenas de quem tem dom, de quem tem talento ou de quem é pregador. Isso é um engano terrível. Paralelo a isso, por exemplo, a gente chega no encontro, o pregador tem a Bíblia. Às vezes o músico não tem, o intercessor não tem, o ministro de cura não tem. Por quê? Porque Bíblia é coisa de pregador. Horrível isso. A Bíblia é coisa de todo cristão, de todo batizado. Mesma coisa acontece aqui. Evangelizar não é só tarefa de quem prega. Pregar não é só tarefa de quem prega. Entender de Bíblia não é só tarefa de quem prega. Jesus não enviou pessoas que tinham dom para pregar. Jesus enviou todas as pessoas a pregar o evangelho para todas as criaturas. Então existem várias formas de pregar, várias formas de evangelizar. Eu quero que você abandone essa baixa estima aí. Eu não sei pregar, eu não tenho conhecimento, eu não sei falar bonito. Para com isso. Num retiro da cozinheira, ao lavador de banheiro, ao padre que celebra a missa de encerramento, ao pregador renomado que pregou o encontro inteiro, todo mundo está evangelizando. Ao rapaz que está lá fora olhando os carros, com jalequinho, organizando estacionamento. A quem está na inscrição, que não escutou nenhuma pregação. Todo esse time é um projeto de evangelização. Então esse envio missionário é para trabalhar na messe, a evangelizar com aquilo que tem, com aquilo que pode, tá? Então desmistifica essa ideia de que meia dúzia tem dons extraordinários, que meia dúzia tem dom de cura, que meia dúzia tem o ministério da pregação e parece que o resto não serve para nada. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso: o envio missionário é para todos. Amém? Pode bater no seu peito aí e dizer: eu também sou missionário, eu também sou pregador, eu também sou evangelizador e o envio que Jesus deu para os apóstolos também é para mim. Glória a Deus. Amém? Vamos para a parte prática. No passado, quando eu entrei na renovação carismática e Jesus mudou a minha vida, há 24 anos atrás, uma geração de gente entendeu isso que eu estou falando. Mas aí levantou um monte de gente meio fora da casinha, né? Pregava na praça, pregava na rua, pregava no ônibus, às vezes a pessoa era até intransigente. Aquilo que às vezes os nossos irmãos de outras denominações fazem nas nossas casas e a gente não gosta, ou fazem com a gente pela rua e a gente não gosta, nós também fazíamos a mesma coisa. Então nós somos taxados como louco, como desequilibrado, né? A pessoa queria pregar dentro do aniversário, queria pregar dentro do velório, pregar em tudo quanto é lugar. E às vezes não respeitava os ambientes, as pessoas, o estilo, a situação, a circunstância. Hoje nós vivemos uma situação diferente. Hoje não tem aquela galera que a gente precisa podar
e ajudar elas a achar o equilíbrio. Hoje nós vivemos uma fase onde ninguém prega, ninguém evangeliza, ninguém fala. Eu encontro no aeroporto religiosos, gente com cruz, gente com blusa de igreja, e eu cumprimento as pessoas e as pessoas olham para mim tipo assim, te conheço, né? Então, se no passado a galera era exagerada até demais, hoje atualmente há um lance de ser discreto tão que parece que ninguém pode nem saber que você tem experiência com Jesus Cristo. Então são dois extremos que nós estamos vivendo. Vamos lá. Primeira dica para evangelizar uma pessoa: escutar. Escutar tem duas filhas maravilhosas. A primeira é que escutar também é evangelizar. Às vezes você escuta, e essa escuta é profética. E enquanto você escuta, pode ser que você não tem nada para dizer para essa pessoa. Pode ser que o caso é tão complexo que você não sabe o que dizer diante desse caso. Mas enquanto você escuta, os seus ouvidos fazem um processo de cura na vida dessa pessoa. Às vezes ela sai extremamente feliz sem você ter ajudado ela aparentemente em nada, mas essa escuta curou e evangelizou a pessoa. A segunda filha da escuta é que a escuta produz um diagnóstico. Então às vezes a pessoa te segue e fala assim, reza por mim, põe a mão na minha cabeça. Eu não aceito fazer isso, porque eu preciso escutar o que está acontecendo. Então eu quero que a pessoa me conte o que está acontecendo, o contexto histórico. Porque enquanto eu escuto, eu estou fazendo um diagnóstico, dizendo, meu irmão, minha irmã, eu vou fazer a oração. Só tem um detalhe, diante do que eu ouvi, ao sair daqui da minha presença agora, você precisa dessa atitude, precisa de uma confissão, precisa reagir, precisa rever as suas coisas, precisa voltar para a igreja, entende? Então a escuta, além delas evangelizar a pessoa por si só, ela também produz o diagnóstico da causa, para você poder dar uma cartada certa na vida da pessoa e não simplesmente mandar ela rezar, que Deus vai operar milagre. Às vezes não. Às vezes precisa de postura e comportamento. Ok? Regra número 1, escutar. Regra número 2, orar. E orar tem 3 filhas. A primeira filha da oração é orar antes de conversar com a pessoa. Às vezes você vai fazer uma visita, essa conversa está programada, a pessoa não te pegou ali de sopetão ali no corredor, né? Você já sabia que ia haver essa conversa, você pode orar antes. E esse orar antes já produz no seu coração o sentimento do que você vai encontrar. Inclusive, se a pessoa contar uma mentira para você, você vai dizer, irmão, conta a verdade, porque antes de falar com você, eu já orei, e Deus já colocou no meu coração algumas coisas que eu tenho que te falar, e você está mentindo ou omitindo. Então a primeira filha da oração é orar antes. A segunda é orar durante. Enquanto você está escutando e a pessoa está te contando, no íntimo do seu coração você está assim, me dá discernimento, me dá sabedoria, às vezes escondido, o seu texto está ali embaixo da mesa, né, no bolso da calça, e você está orando enquanto a pessoa vai te falando. É um processo de discernimento, um processo de maturidade para Deus ir operando enquanto você está ouvindo e já poder colocando as palavras certas na sua boca. A terceira filha da oração é orar depois. Então perceba, orar antes, orar durante e orar depois. Orar depois como? Já contou? Eu já entendi? Quer falar mais alguma coisa? Agora vem aqui, fecha os seus olhos, coloca a mão sobre ela e ministra a cura, a libertação, a restauração, o posicionamento que a pessoa espera de Deus e que Deus espera dela. Ok? Terceira coisa, se colocar no lugar da pessoa. Sim, porque às vezes a gente conhece Jesus e a gente acha que nós estamos acima do bem e do mal. E a gente já trata as pessoas com arrogância. A gente já quer logo evangelizar, mandar elas castar a igreja e procurar um grupo de oração como se fosse só isso e resolvesse tudo. E às vezes não. Se coloca no lugar da pessoa. A pessoa acabou de ter um filho, está grávida, o marido trabalha fora, ela mora longe, ela chega em casa tarde, ela está sozinha. E aí nesse contexto todo, a gente manda a pessoa se virar e dar um jeito na vida dela. Se ela quiser ajuda, ela se vira. E às vezes não é bem assim. Às vezes você precisa se colocar no lugar da pessoa. Eu já errei muito por isso.
Às vezes a pessoa foi doente escutar uma pregação minha e eu querendo que a pessoa reagisse e a pessoa fala assim, eu só queria justificar que eu estou sentado, eu não levanto, eu não ajoelho, porque eu estou doente, porque eu fiz uma cirurgia, porque eu estou com depressão. Não é porque eu não quero, não, é porque, né? E eu errei muito às vezes, machucando pessoas sem me colocar no lugar delas para entender a situação que ela está passando. Esses dias eu passei uma situação que me fez rever algumas coisas, sabe? A pessoa falou assim, eu vim na pregação só para te dar um abraço, porque eu te amo muito, muito, muito e queria o seu abraço. Falei, mas o que está acontecendo? Ela disse, eu perdi um bebê há 3 dias, eu tive que fazer uma curetagem para tirar o feto de dentro de mim. O médico pediu que eu não andasse nem pela casa, que fosse repouso absoluto essa semana, e eu vim sentindo dor, mas eu precisava te abraçar. Eu me coloquei no lugar daquela pessoa que perdeu um bebê, que fez uma curetagem, que é um sonho dela de ter um bebê. E ela anula um repouso médico, porque ela vai ver o Moisés Rocha pregar e quer um abraço dele. A gente precisa se colocar no lugar das pessoas, para entender o que elas passam. Porque às vezes a nossa evangelização é meio empolgada, não é? Como Jesus diz, como é que nós vamos oferecer para uma pessoa o evangelho, sendo que ela está precisando de pão? Eu acho que Paulo também tratou disso, né? Que não adianta você falar, irmão, é só dar um glória. Se a pessoa está com o aluguel atrasado, tem conta para pagar, o carro está batido. Então a gente precisa se colocar no lugar da pessoa. Quarta coisa, demonstre o seu testemunho de salvação. Às vezes a pessoa está tão fragilizada que ela não consegue escutar a evangelização. Mas quando você conta o testemunho, que você passou pela mesma coisa, que você já se superou e que o processo é esse mesmo, que o caminho está correto, que vai dar certo, que isso leva um tempo, mas dá para arrumar, esse testemunho de salvação pessoal é uma mega pregação. Porque às vezes a Bíblia que a pessoa precisa é o testemunho do que Jesus fez na sua vida. É por isso que eu, Moisés Rocha, não prego coisas que eu leio em livros. As pessoas ficam me pedindo livro para ler, me passa suas fontes aí, onde é que você arruma essas coisas? Eu prego aquilo que passou por mim, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sofri, porque eu acho que o impacto das minhas pregações é porque ela tem vida, tem histórico, tá entendendo? Então isso, auricular, tete a tete com uma pessoa que está fragilizada, é fantástico. O histórico da sua salvação e do seu testemunho. E por último, tenha convicção do que você acredita. Faça para a pessoa uma pregação querigmática, para ela entender que ela é amada, que ela precisa voltar, que Jesus pode curá-la, que ela precisa voltar a rezar, que é tempo dela se confessar, que é tempo dela voltar para Deus. É com convicção, é uma pregação querigmática. Você precisa convencer a pessoa daquilo que você acredita. Se seguir esse caminho, vai dar super, mega certo. Vamos recapitular então? Primeiro, a escuta, que tem 2 filhas. Evangelizar por si só na escuta e fazer diagnóstico enquanto escuta. Segundo, orar, que tem 3 filhas. Orar antes, orar durante a conversa e orar na pessoa depois. Terceira dica, se colocar no lugar da pessoa para entender o contexto e o enredo. Quarta dica, demonstrar o seu testemunho e a sua história de salvação com a vida para a pessoa entender. E quinto, você ter convicção do que você acredita. Fazer uma pregação querigmática. Porque às vezes no primeiro momento a pessoa não precisa, que você pregue que ela vai para o inferno, que ela tem que casar na igreja, porque ela está em pecado, por isso que está tudo dando errado. Às vezes a pessoa precisa de uma evangelização num outro caminho, que ela resolva primeiro uma coisa para depois resolver uma segunda coisa. Essas são as dicas para você evangelizar uma pessoa. Espero que você tenha ajudado. Que eu tenha te ajudado. É isso que eu aplico na minha vida pessoal e é isso que a nossa comunidade aplica em todos os campos aqui, com os dependentes químicos, com os adolescentes, com as famílias, nos casos de atendimento de cura interior, é o que a gente aplica nos corredores, nos bastidores dos eventos
e sempre dá certo, e que dê certo também na sua vida, e que você sinta-se incomodado a ajudar, orar e salvar alguém também, porque afinal, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Você também é um missionário. Deus te abençoe.